Amadas pessoas que se reúnem em busca de luz, que a paz e a graça envolvam cada coração presente neste momento, estamos aqui para levantar um clamor pelas famílias, esse projeto sagrado que nasce do coração da criação. Iniciar uma oração em família é abrir as portas da casa para que a harmonia divina estabeleça morada. Neste instante, deixem de lado as preocupações do dia, os ruídos externos e as tensões acumuladas. Sintam a presença suave que nos convida à reconciliação. A família é o solo onde somos plantados para florescer, mas sabemos que por vezes esse solo se torna árido pelas mágoas. Por isso, hoje nosso foco é a cura através do perdão. A importância de estarmos unidos em espírito transcende as palavras. Quando uma família se dobra em oração, as correntes da discórdia começam a perder a força. O perdão não é apenas um ato de bondade, mas uma necessidade vital para a sobrevivência do amor. Convidamos cada pessoa que nos ouve a respirar profundamente e permitir que o amor preencha os espaços vazios deixados pelo ressentimento. Que este roteiro de fé seja o início de uma transformação profunda em seu lar. Antes de prosseguirmos para o próximo passo desta oração, se este momento já tocou sua alma, demonstre seu apoio clicando no botão de curtir, escreva nos comentários o nome das pessoas da sua família para que possamos estar em união de pensamento por elas. Se você deseja continuar recebendo mensagens que fortalecem sua casa e alimentam sua fé, inscreva-se agora e ative as notificações. Sua participação ajuda esta mensagem de cura a alcançar milhares de outras famílias que precisam de esperança. O alicerce da gratidão. Continuando nossa caminhada, olhamos agora para o fundamento de tudo. A gratidão. Antes de pedirmos, precisamos agradecer pelo privilégio de ter alguém por quem interceder. Agradecemos pelas pessoas que compartilham o teto conosco, pelas personalidades diferentes que nos desafiam a crescer e pelos momentos de alegria que sustentam nossa memória. A Bíblia nos ensina em Tessalonicenses 1, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mesmo nas dificuldades, a gratidão abre o caminho para o milagre do entendimento. Agradecer pela família é reconhecer que ninguém caminha só. É entender que cada integrante, com suas falhas e virtudes, é uma peça essencial no mosaico da nossa existência. Quando focamos no que há de bom, as ofensas perdem o peso. O perdão começa a brotar quando percebemos o valor do que temos a perder se alimentarmos o rancor. Que a gratidão seja o óleo que unge as engrenagens do nosso convívio, diminuindo o atrito e permitindo que o amor deslize livremente entre pais, mães, filhos, irmãos e cônjuges. Reconhecendo as próprias falhas. Avançando na oração, entramos no território da humildade. Para pregar sobre o perdão, precisamos primeiro reconhecer que também carecemos dele. Ninguém é perfeito, e muitas vezes ferimos quem mais amamos sem perceber, seja por palavras rudes, silêncios punitivos ou falta de atenção. Olhamos para dentro de nós e pedimos a coragem de admitir nossos erros, como está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A cura da família começa com o eu sinto muito. Ao assumirmos nossas responsabilidades no conflito, desarmamos a guarda das outras pessoas. Não existe autoridade espiritual para pedir perdão se não estivermos dispostos a oferecer o mesmo. Que a soberba caia por terra neste momento, dando lugar a um coração ensinável. Que cada pessoa aqui sinta a liberdade de baixar as armas da defesa e abraçar a vulnerabilidade que nos torna verdadeiramente humanos e capazes de amar com sinceridade. A natureza divina do perdão. Na sequência da nossa meditação, buscamos compreender que o perdão não é um sentimento, mas uma decisão da vontade. Muitas vezes esperamos sentir vontade de perdoar para agir, mas o perdão é um mandamento que liberta quem o pratica. É um reflexo do amor que recebemos lá do alto. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32, somos instruídos: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdoar é cancelar uma dívida que a outra pessoa não tem como pagar. Na família, isso significa não usar os erros do passado como munição em brigas futuras. Significa limpar o quadro negro da história familiar e permitir que uma nova narrativa comece a ser escrita. Ao decidirmos perdoar, estamos escolhendo a saúde emocional e espiritual da nossa casa em vez do prazer momentâneo de ter razão. O perdão é a chave que abre a cela onde muitas famílias vivem prisioneiras do ontem. Libertação de mágoas antigas,
Prosseguindo, focamos agora naquelas feridas que parecem não cicatrizar, mágoas que foram guardadas por anos no porão da alma. Pedimos que a luz divina penetre nessas áreas obscuras, há palavras ditas na infância, ausências sentidas na juventude e traições de confiança que ainda doem. No entanto, em Colossenses capítulo 3, versículo 13, lemos: Suportai-vos uns aos outros, e perdoai-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Este é o momento de soltar o fardo. Visualizem cada ressentimento antigo sendo entregue e transformado. A família não consegue avançar para o futuro se estiver acorrentada ao que aconteceu décadas atrás. Pedimos força para aquelas pessoas que sentem que o que sofreram é imperdoável, que elas recebam uma graça extraordinária para entender que perdoar não é esquecer o fato, mas retirar o veneno da lembrança. Que o sangue que corre nas veias da família seja purificado de toda amargura hereditária, blindando o relacionamento conjugal. Dando continuidade, voltamos nossas intenções para o casal, o núcleo de onde a família se expande. Se o relacionamento entre as figuras que lideram o lar está abalado, toda a estrutura sofre. O perdão entre cônjuges deve ser diário, quase de minuto a minuto. Pequenas irritações acumuladas podem se tornar grandes abismos. Recordamos o que diz Marcos capítulo 10, versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E o que mais separa as pessoas não são apenas as distâncias físicas, mas os muros de orgulho. Oramos para que a paciência seja renovada entre os casais, que haja um compromisso mútuo de não deixar o sol se pôr sobre a ira, que a admiração supere a crítica e que o perdão seja o alicerce sobre o qual o amor se reconstrói após cada tempestade, que a cumplicidade seja devolvida e que o lar seja um refúgio de paz, onde o marido e a esposa encontram apoio e não julgamento. Que a proteção divina guarde a união matrimonial de qualquer influência externa que tente semear discórdia. A restauração entre pais, mães e filhos, seguindo adiante, focamos no vínculo entre gerações. Muitas vezes, o conflito de ideias gera afastamento. Filhos que não se sentem compreendidos, pais que se sentem desrespeitados. Oramos para que o espírito de Elias, que converte o coração dos pais aos filhos e o dos filhos aos pais, visite cada casa agora. Honrar pai e mãe, como diz Efésios capítulo 6, versículo 2, é o primeiro mandamento com promessa. Mas essa honra flui melhor quando há um ambiente de perdão e escuta ativa. Pedimos que os pais e as mães recebam sabedoria para corrigir com amor sem provocar a ira de seus descendentes. E que os filhos e as filhas tenham a humildade de reconhecer os sacrifícios feitos por quem lhes deu a vida. Que as mesas de jantar voltem a ser lugares de conversa e riso, e não de silêncios pesados ou telas de celular que isolam cada pessoa em seu mundo. Que o perdão cure os traumas de criação e que novas pontes de confiança sejam construídas onde antes havia apenas muros. O perdão entre irmãos e parentes. Nesta parte da oração, estendemos nossa intenção aos irmãos, irmãs e demais parentes. A rivalidade entre irmãos é uma dor antiga, que remonta aos primeiros relatos da humanidade. No entanto, o Salmo, capítulo 133, versículo 1, declara: Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Oramos para que a inveja, a competição e as disputas por heranças ou atenção sejam substituídas pela cooperação e pelo carinho fraternal. Muitas famílias estão divididas por causa de tios, tias, primos ou sogros. Pedimos que o espírito de reconciliação alcance toda a árvore genealógica, que as reuniões de família deixem de ser eventos de tensão para se tornarem celebrações de pertença, que cada pessoa entenda que o sangue que as une é mais forte do que as opiniões que as separam, que o perdão remova as etiquetas e os julgamentos que colocamos uns nos outros ao longo dos anos, permitindo que cada familiar seja visto com novos olhos. A importância da palavra mansa avançando, refletimos sobre o poder da comunicação no processo de perdão. Muitas vezes o perdão é travado pelo modo como falamos. A Bíblia nos alerta em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Oramos para que nossas línguas sejam instrumentos de cura e não de destruição. No ambiente familiar, a intimidade não deve ser desculpa para a falta de respeito. Pedimos que, ao pregarmos o perdão, pratiquemos a fala que edifica, que cada pessoa aqui aprenda a expressar suas mágoas
sem atacar o caráter da outra. Que o eu me senti ferido substitua o você é uma pessoa ruim. O perdão se torna real quando mudamos o tom de voz e escolhemos palavras que trazem vida. Que o Espírito da Verdade guie nossos diálogos, para que a sinceridade nunca seja usada como arma, mas como um caminho para a transparência e a restauração plena da harmonia doméstica, o auto-perdão e a paz interior. Dando continuidade, abordamos um aspecto crucial: o perdão a si. Às vezes o maior obstáculo para a paz na família é o fato de uma pessoa não conseguir se perdoar pelos seus próprios fracassos, como pai, mãe, filho ou cônjuge. A culpa corrói a alma e nos impede de dar amor de forma livre. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, somos lembrados: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se o Criador nos perdoa, quem somos nós para nos condenarmos? Oramos para que o peso da culpa seja retirado de seus ombros. Entenda que seus erros do passado não definem seu futuro com sua família. Ao se perdoar, você se torna capaz de aceitar o amor das outras pessoas e de oferecer um afeto mais genuíno, que é a paz de saber que cada dia é uma nova oportunidade de fazer o certo preencha seu coração. Que a autoconsolação divina flua através de você, curando suas feridas internas para que você seja um canal de cura para as pessoas ao seu redor. Perseverança no exercício do perdão, próximo ao encerramento. Falamos sobre a constância. O perdão não é algo que se faz uma vez e se esquece. É um exercício contínuo. Quando Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar, a resposta em Mateus, capítulo 18, versículo 22, foi enfática: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Isso significa que o perdão deve ser um estilo de vida, uma disciplina espiritual que praticamos diariamente dentro de nossas casas. Oramos por perseverança. Haverá dias em que será difícil perdoar novamente a mesma falha, mas é nessa persistência que o caráter é moldado e a família é blindada. Não desistam uns dos outros. A paciência é a prova máxima do amor. Que a resiliência habite em sua casa, para que diante de qualquer nova ofensa, a primeira reação seja a busca pelo entendimento e não o isolamento. Que a sua família seja conhecida como um lugar onde as pessoas recebem novas chances constantemente. Proteção espiritual sobre a família. Nesta etapa, levantamos um muro de proteção sobre cada lar, representado nesta oração. Pedimos que todo espírito de discórdia, toda influência negativa que tenta soprar mal-entendidos e toda força que trabalha para a divisão familiar sejam repelidos. De acordo com o que diz Isaías, capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Declaramos que a arma do perdão é poderosa para destruir as fortalezas do inimigo. Que os anjos da guarda protejam as entradas da sua casa. Que o ambiente seja tão impregnado de oração e perdão que a negatividade não encontre lugar para repousar. Oramos para que a saúde, a prosperidade e a paz transbordem em sua mesa. Que o sono da sua família seja tranquilo e que os sonhos de cada integrante sejam protegidos. Que a união seja o selo que identifica sua casa, tornando-a um farol de esperança para a vizinhança e para todos os parentes que ainda não experimentaram essa paz. O selo da bênção final. Chegamos ao momento de selar tudo o que foi clamado e meditado. Entregamos nossas famílias nas mãos daquele que é o autor da vida. Que a bênção contida em Números, capítulo 6, versículos 24 a 26, se cumpra em cada pessoa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esta paz não é apenas a ausência de conflitos, mas a presença da plenitude divina. Saímos desta oração com o compromisso renovado de amar, perdoar e pregar através do exemplo. Que a luz que foi acesa aqui brilhe intensamente em suas atitudes amanhã de manhã. O perdão é o legado mais precioso que você pode deixar para as próximas gerações. Vão em paz com a certeza de que a restauração já começou. O que foi ligado na terra com palavras de fé e perdão está ligado no céu. Que a graça acompanhe cada passo, cada conversa e cada abraço em seu lar, hoje e para sempre. Amém.